Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é movimentos messiânicos em tribos indígenas brasileiras. Para tanto, nós vamos ter como base do nosso programa o livro O Messianismo no Brasil e no Mundo, de Maria Isaura Pereira de Queiroz. Antes disso, quero fazer aqui uma breve introdução, né? O messianismo político é uma prática dentro da política. Nós teremos dois programas relativos ao tema do messianismo político. Eu vou começar com esse, que é a existência de movimentos messiânicos nas tribos indígenas, e depois nós teremos um outro programa sobre messianismo político dentro da política brasileira. Bem, de saída, eu adianto o seguinte: a política brasileira, desde 1822, ela é marcadamente messiânica, né? Ao contrário do que têm dito inúmeros indivíduos, acadêmicos ou não acadêmicos, atribui-se a característica de messianismo político da política brasileira a uma tradição portuguesa. Ora, isso não tem nenhuma relação, evidentemente, e nenhum fundo de verdade. Quem fala essas coisas são indivíduos que não têm realmente conhecimento sério sobre a história de Portugal. Evidentemente que a história de Portugal tem um tipo de Messias que está ligado ao sebastianismo, ao encoberto, ao desejado. No entanto, este tipo de Messias não tem nenhuma relação com o messianismo político que é instaurado no Brasil pela maçonaria a partir de 1822 e que se caracteriza por uma atuação muito específica. Tá? Portanto, Portugal tem messianismo? Tem. Não é só Portugal, a Europa tem, as Américas pré-colombinas tinham. O messianismo é uma prática. Né? O Islã tem, o judaísmo tem. Bem, o messianismo é uma visão do Messias dentro do âmbito religioso. Quer dizer, quando nós falamos em messianismo político, nós estamos pegando, portanto, a ideia de um Messias e estamos trazendo essa ideia do Messias, portanto, uma ideia religiosa, para o âmbito político. Né? O Brasil teve, recentemente, 2 presidentes messiânicos, consabidamente, anunciadamente messiânicos: Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. E agora, nesta campanha ilegal de 2018, nós temos 3 candidatos messiânicos. Nunca, como diria o Lula, antes na história do Brasil, isto aconteceu desta forma. Nós temos Lula ainda como candidato, não é? Embora tenha sido, digamos, uma batalha judicial em torno dessa candidatura. Marina Silva, da Rede, que é identificada messianicamente como sendo uma ungida pelo Espírito Santo, portanto ela tem um cariz apostólico, não é? E Jair Messias Bolsonaro. De todos esses candidatos, a figura do Lula identificada ao Messias é clássica e não está sendo trabalhada neste momento com a força com que sempre foi, em razão da sua situação jurídica, não é? E, evidentemente, abstraindo o fato da aberração do sistema judiciário brasileiro, da ainda estar se propondo a figura do Lula disputando a presidência da República, eu não vou entrar nem nesse mérito. Bem, mas então, em razão dessa batalha judicial, certamente,
o PT não está podendo fazer a campanha de messianismo político que envolve o nome do Lula, como sempre fez. Ele está usando uma parcela desse mito, mas não pode usá-lo na sua totalidade, e aliás, muito pelo contrário, está usando de um modo bastante leve. Mas o fato do Lula ainda permanecer candidato é porque uma das bases desse argumento só pode ser encontrada no messianismo político. A terceira candidatura é exatamente a candidatura de Jair Bolsonaro. A candidatura de Jair Bolsonaro é marcadamente construída em cima do messianismo político. E é tão marcadamente construída em cima do messianismo político que, sinceramente, parece-me absolutamente improvável que essas marcações, essas características do messianismo político não sejam conscientes. Porque, assim, se for, é uma quantidade de acasos realmente espantosa. Muito bem. Rapidamente. O messianismo político, como é que nós definiríamos, né, messianismo político? O messianismo político, portanto, é um fenômeno no âmbito religioso, é um fenômeno universal. Ele independe de épocas e de contextos históricos, tá? Mas ele aparece dentro de meios sociais onde alguns fenômenos têm que estar conjugados. Por exemplo, nós temos que ter um peso muito grande de tradição, de regras, tradições e regras que foram rompidas, que estão sob anátema, enfim, tem que ter uma pressão sociocultural muito intensa. Tem que haver uma percepção da erosão dessas tradições e dessas regras pela população, não é? Um outro fator que conjuga muito são níveis elevados de pobreza ou de conflito, tá certo? Bem, além disso, nós temos outros elementos. Vejam que essas três situações nós temos de saída dentro do Brasil. Então, quando nós vamos analisar o messianismo político, a gente tem um meio social de análise dele, né? Tem um campo focal de análise política, não é? E tem um campo histórico de análise política, e nós temos uma filosofia, portanto, tem uma teoria por trás desse negócio. Existe uma forte conexão entre democracia e messianismo político, no seguinte sentido: quando o messianismo político aparece, não é, a capacidade de manter a democracia diminui, porque o messianismo político, via de regra, acaba desembocando num governo totalitário. Tá? Muito rapidamente, messianismo político poderia ser descrito como a crença na capacidade excepcional de certos indivíduos que serão identificados como um salvador, aonde esses indivíduos, imputa-se a esses indivíduos uma capacidade praticamente taumatúrgica, mágica, de resolver problemas sociais de uma forma imediata e irreversível, né? De alguma maneira, o messianismo político é uma modalidade política profana de uma crença religiosa. Esse é o problema. O messianismo político mescla política com religião, né? Ora, o meio social de onde emerge o messianismo político é que tem algumas características, né, e varia de época para época. Mas o que nós temos que entender é que o messianismo é um fenômeno universal. Independente de época, independente de contextos históricos, ele surge sempre. E, curiosamente, ele vai surgir sempre no momento em que há uma crise muito grande, né? Para haver essa crise muito grande na sociedade, na cultura, no ambiente, evidentemente que essa crise tem que ser de tal forma monumental que ela, de fato, torne-se consciente na cabeça das pessoas.
E isso vai levar, evidentemente, a uma expectância, né, ao fenômeno da expectância, que é o fenômeno da esperança do messianismo político. Ora, o tema do messianismo político é um dos assuntos mais estudados no mundo inteiro. Ele só não é estudado no Brasil, que é um país cujo atraso é uma coisa absolutamente formidável. Para a gente ter uma ideia, em 2012, um filósofo comunista, Tzvetan Todorov, que é um búlgaro, ele é historiador, é linguista, ele é filósofo, historiador e linguista. Esse búlgaro, em 2012, hein? Portanto, Dilma Rousseff estava no poder. Ele esteve no Brasil e ele participou de uma palestra dos ciclos de estudos chamado Fronteiras do Pensamento. Tá? E ele é autor de uma obra cujo tema foca o estudo do messianismo, chamado Os Inimigos Íntimos da Democracia. Ora, Todorov, como todo esquerdista, manipula os dados, não é? Ele diz nessa obra, Os Inimigos Íntimos da Democracia, que a ideia de messianismo parte da ideia de messianismo está situada entre a cultura grega e o cristianismo primitivo. Isso está correto. Qual é a cultura grega? Não é a cultura grega clássica, porque a cultura grega clássica, portanto, antes do ano zero de Cristo, não tinha messianismo político. Você tinha profecia, mas não tinha messianismo. Já a cultura grego-helenística, portanto, do helenismo judaizante, neste contexto, nós temos, por influência judaica e por influência cristã, aquela cultura que emerge ali na bacia do Mediterrâneo é esta cultura tributária, portanto, do judaísmo e do cristianismo, né, embebida dentro da Grécia, que surge fortissimamente a temática do messianismo. Então, em termos de literatura, a origem do messianismo religioso e futuramente do messianismo político dentro da esfera do Ocidente vai se dar nos livros de literatura apocalíptica, nos livros de literatura profética e depois nas chamadas profecias sibilinas, sobretudo numa profecia específica ligada à Sibila Tiburtina, aonde aparece um personagem chamado Imperador dos Últimos Dias. 1000 anos depois, praticamente, nós teremos a obra do abade calabrês franciscano Joaquim de Fiore, que falará também sobre, tem uma ideia que pode ser extraída para ser utilizada no campo do messianismo, e surge um outro personagem que se chama o Dux, né? Então nós temos o Messias judeu tem uma característica, o Messias cristão tem outra característica, o Messias do Islã tem outra característica, a cultura portuguesa tem um Messias, que é o encoberto, o desejado, identificado com Dom Sebastião. Entretanto, este Messias português não tem nenhuma relação com o Messias cristão, com o Messias judeu, com o Messias muçulmano. E esse Messias português, ele não intenta tomar o poder político. Então é uma coisa completamente diferente das sandices que no Brasil se fala a respeito disso. Ora, mas voltando a Todorov, então, coloca acertadamente que essa ideia de messianismo surge ali naquele caldeirão da cultura helenística. Veja, portanto, que desde o início da cultura cristã, né, do marco do ano zero, nós temos uma ideia clara de messianismo. Muito bem. Acontece que essa ideia do messianismo ela vai tendo uma mutação formidável à medida que os séculos passam, não é? E nós teremos, por exemplo, países dentro da Europa, sobretudo a Alemanha e a França, né, onde
haverá uma ação marcadamente messiânica. De um momento em diante, então, o messianismo, na sua maior parte do tempo, dentro do Ocidente, ele teve uma identificação muito próxima com a religião, né? Foi preciso haver uma mutação radical e ao mesmo tempo longa, muito demorada, secular, dentro dos estudos do messianismo e dos movimentos messiânicos, para que o messianismo chegasse, de fato, a ideia fosse introduzido dentro do campo da política, surgindo a partir daí, portanto, o chamado messianismo político. Sendo que cada personagem real, digamos, que foi identificado como fazendo parte do messianismo político, cada personagem de cada país ele terá uma característica específica. Portanto, o movimento que ele conduz é um movimento específico. A gente não pode fazer uma generalização dessa questão. Portanto, eu quero frisar aqui que a ideia do messianismo dentro da política é uma ideia que não existia no início do messianismo. Portanto, a pauta do messianismo é uma pauta ligada à religião. As três religiões reveladas, tá? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Pois muito bem, esse messianismo político, ele passa a ter, no âmbito ocidental, a ser marcadamente detectado na Revolução Francesa. E antes da Revolução Francesa, o messianismo político passa a ser uma pauta, um símbolo, uma teoria, uma filosofia que emerge de uma forma muito clara da maçonaria em 1717. Então, os movimentos revolucionários que surgem no mundo a partir do século XVIII são movimentos que vão juntar messianismo com política. Portanto, eles vão juntar religião com política. É curioso, porque nós teremos no século XIX a separação da política do Estado, não é? O Estado se torna laico. Isso foi um ponto nodal no escamoteamento e no camuflamento dessa tática, né? Enquanto o Estado se separou da religião, nós tivemos um outro esquema ligado às sociedades secretas e aos movimentos revolucionários, que ficaram livres para trabalhar o tema do messianismo político, não dando a impressão de que era messianismo político. Entretanto, hoje, a quantidade de trabalhos no mundo inteiro que existem abordando o messianismo político, efetivamente é anacrônico, inconcebível, não é? E teoricamente inexplicável esse assunto não ser abordado no Brasil. Sobretudo porque a política brasileira, a partir de 1822, ela é integralmente calcada na ideia do messianismo político. E este messianismo político, que é introduzido na política brasileira a partir de 1822, não tem nenhuma relação com a ideia do sebastianismo português. Nenhuma. É uma outra coisa. Bem, então o messianismo detectado na Revolução Francesa, aliás, a Revolução Francesa não pode ser lida sem o messianismo. E, evidentemente, nós temos as consequências dessa Revolução Francesa, que são as guerras napoleônicas, que vão devastar a Europa, as chamadas guerras coloniais, e essas guerras revolucionárias têm o objetivo de levar para os outros povos os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. O que o povo não sabe? Que os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade são, todos eles, bandeiras do messianismo político. Todos. Tem 4 bandeiras principais do messianismo político: liberdade, igualdade, fraternidade e morte. Essas são as 4 bandeiras da Revolução Francesa. Essas são as 4 bandeiras que a maçonaria defende. Tá? Muito bem. Só que, efetivamente, então eles falam da Revolução Francesa, mas raros colocam o tema do messianismo ali. Então, o messianismo político reclama
os mesmos ideais da Revolução Francesa. Ele reclama a ideia de liberdade, ele reclama a ideia de igualdade e ele reclama a ideia de fraternidade, e para que isso seja aplicada dentro da política. Ora, o messianismo político é um messianismo, digamos, sem Messias, em parte. Ele utiliza-se basicamente de dois meios para atingir os seus objetivos. Ele precisa de um movimento revolucionário e ele precisa de um terror. Esse terror pode ser uma grande pressão, que leve a população a um grau de pressão tal que ela acaba aceitando uma outra saída que lhe é proposta. Ora, muito bem, Marx tem um tipo de Messias que é o proletariado. Lenin tem um Messias que não é o proletariado, é o Estado. E nós teremos os tipos de messianismos caudilhescos, ou caudilistas, onde você tem um tipo de messianismo político personalista. Então nós temos um messianismo político sem Messias, portanto ele terá uma versão coletiva, será o povo, um conglomerado, um coletivo qualquer, ou será o Estado, ou nós teremos um messianismo político fundamentado numa pessoa. É preciso distinguir, portanto, quando se fala em messianismo político, qual é o tipo. O messianismo político brasileiro, ele mescla as duas questões. Quer dizer, ele mescla o messianismo político coletivo, ele mescla o messianismo político de Estado e ele mescla o messianismo político personalista. Então nós tivemos no Brasil, a partir de 1822, o Estado brasileiro, a partir de 1822, que foi concebido por José Bonifácio, pela maçonaria, é um Estado cuja ideia é messiânica. O Estado em si. E depois nós tivemos, como por exemplo, a própria advocação da maioridade de Dom Pedro II. Por trás daquele esquema, é que o brasileiro não sabe como é que funciona, por trás daquele esquema da advocação ou da invocação da maioridade de Dom Pedro II, nós temos o messianismo político na veia, ali naquela questão. Então, o Estado brasileiro, em si, ele foi concebido desde todo sempre para funcionar messianicamente, como futuramente vai prenunciar Lenin. Então veja, o desenho da política de Estado brasileira antecede, o desenho messiânico antecede a proposta de Lenin. Bem, ora, nós teremos, portanto, dentro de todo o ambiente político brasileiro, a partir de 1822, o messianismo político como mola mestra do esquema. Haverão momentos na história política brasileira em que personagens específicos, como Getúlio Vargas, como Lula, como Dilma, como Jair Bolsonaro, são classicamente trabalhados dentro do mito do messianismo político, como foi o Fernando Collor, por exemplo, como foi o Tancredo Neves. Tá bem? Bem, então, mas pode dar a impressão, para quem não conhece o assunto, que, exceto esses casos que são aparecidos ou que se tornam claros, portanto é o messianismo político de cunho personalista, exceto nesses casos, nós somos levados a pensar que não, que a política brasileira não vai ter messianismo. Tem sim. Ela é totalmente estruturada dentro do messianismo, inclusive a ideia das instituições de Estado. Eu dou um curso toda quarta-feira de Norman Cohn, exatamente sobre messianismos e movimentos revolucionários da Idade Média, onde eu estou estudando com os alunos há mais de um ano essa questão, mostrando para ele como é que foi a origem do messianismo religioso, depois como é que ele passa para o messianismo político, até chegar aos dias atuais. Muito bem, portanto, essa temática é uma temática muito ampla. Ora, mas voltando aqui, o messianismo político, portanto, ele pode se utilizar de um Messias, não é? E ele pode se utilizar de algo abstrato, de um conceito abstrato, que pode ser o Estado, que pode ser o coletivo, que pode ser um governo, pode ser qualquer coisa. Agora,
O messianismo político reclama, portanto, advoga os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Para implementar isso, ele utiliza-se de dois meios para atingir esses objetivos de implementação da liberdade, igualdade e fraternidade. O movimento revolucionário e o terror. Né? Bom, quando aconteceu no século XVIII a Revolução Francesa, depois nós tivemos as guerras napoleônicas, etc. Tal. Na sequência desses movimentos todos, o que surgiu no século XIX? O comunismo. Ora, o comunismo, no século XX, o comunismo, quando ele surge exatamente dentro da esteira do messianismo político. Né? Então, o próprio Todorov, que é um comunista, admite que a doutrina comunista herdou as métricas da Revolução Francesa. Herdou as métricas do messianismo político. E ele coloca apenas e simplesmente que o comunismo mudou o foco. Né? Ao invés de eliminar os povos primitivos, que era o foco da Revolução Francesa, o comunismo propõe a eliminação da burguesia. Bem, uma outra característica do messianismo político que está presente no nazismo, no fascismo, no comunismo, na teologia da libertação, está presente nos governos, no governo do Império Brasileiro, está presente em vários governos, em várias agendas e políticas partidárias. Uma dessas características é que ele acredita que a história possui uma definição definida, possui uma direção definida, uma direção imutável. Se nós pararmos para estudar, o Brasil, depois de 1822, ele sempre vai ser identificado como o país do futuro. E as pessoas acham que essa terminologia, porque o Brasil era um país jovem, e, portanto, como nação jovem, ele ainda tinha um grande futuro pela frente. Não. Lê do engano. É que a palavra futuro aqui, ela está ligada ao espectro da profecia, da teoria das três idades do mundo de Joaquim de Fiore, da qual o messianismo político se apropriou para perverter o conteúdo. Então a ideia de futuro é sempre uma ideia onde você vai controlar a direção histórica. E vai manipular a direção histórica, e esse controle e essa manipulação vai ficar ao encargo de um partido político ou vai ficar ao encargo de uma oligarquia. Por exemplo, quando a gente fala em nova ordem mundial, em governo mundial, por que os governos têm cada vez mais objetivos e ideias de controlar a vida da população? Controlar o que as pessoas pensam, controlar o que as pessoas sentem, controlar em quem as pessoas vão votar. O que é isso? Isso é uma das essências do messianismo político. Quer dizer, é você acreditar e fazer concretizar a ideia, a teoria de que a história possui uma direção definida e imutável. Só que, portanto, é um tipo de destinação, certo? É como se você tivesse aberto, digamos, jogado um mapa astrológico e o cara que está lendo o mapa para você fala categoricamente que o seu destino é aquele, ponto final, não tem saída. Então o messianismo ele tem um componente cosmogônico fortíssimo, né? Portanto ele tem um componente de gnose aqui violenta, tá? E de astrologia violento, nesse sentido de que ele determina o desígnio, né? Ele determina o fado, e esta determinação é praticamente uma determinação divina, porque você não tem como sair desse esquema. Ou a coisa vai caminhar dessa forma, ou ela vai caminhar de outra. Bem, essa obra do Todorov, que eu falei para vocês logo no início, vou repetir o nome, Os Inimigos Íntimos da Democracia. Essa obra do Todorov, por exemplo, vai falar essas coisas. Estou pensando aqui algumas coisas que falou a obra e ainda não entrei no nosso tema do programa de hoje. Bem, então esse estágio do messianismo, não é, de que a história possui uma direção definida e imutável, e portanto quem vai dar essa direção
é o governo, são os partidos políticos, são as agendas mundiais, são as empresas, qualquer coisa que vai definir a sua vida, definir a vida do povo individualmente ou coletivamente e falar que o povo tem que seguir aquela direção. Isso é messianismo político. Portanto, a proposta integral da nova ordem mundial é messianismo político na veia. É que esses temas não chegam ao grande público, porque a hora que chegar ao grande público, as pessoas vão ficar, vão ser informadas sobre a questão. Não é? Bem, no que isso acaba desembocando? Messianismo político, em confrontos. Aqui eu cito especificamente alguns, todos baseados em messianismo político. O massacre que aconteceu no Kosovo, né? A invasão do Iraque e do Afeganistão, a derrubada do governo da Líbia, né? São exemplos de messianismo político liderado pelos Estados Unidos. Aqui não interessa o argumento, hein? Não interessa se tinha bomba, não interessa se estava fazendo isso, não interessa se estava fazendo aquilo. Foi liderado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos lidam muito com messianismo político. Veja a eleição do Donald Trump, e o Trump é identificado com um personagem específico da literatura apocalíptica, profética, sibilina, chamado o Imperador dos Últimos Dias. Eu já fiz programa da Culturas e Identidades sobre isso, antes do Trump ser eleito. Muito bem. Então, o messianismo político, ele advoga, digamos, um objetivo elevado, sempre, né? E esses objetivos elevados, eles vão justificar qualquer meio de ação, inclusivamente a guerra. Aliás, uma das características que nós vamos ver no messianismo, nos movimentos revolucionários, durante quase toda a história da cultura ocidental, e sobretudo na Idade Média, é exatamente os movimentos, a quantidade de guerras, né? Aonde todos esses movimentos messiânicos estavam sempre envoltos. Então a guerra é um meio inerente ao processo do messianismo, né? Então, sobre qualquer pretexto para salvar vítimas, para mudar a vida da nação, ou seja lá o que for, invoca-se a ideia da guerra. Tá? Então você tem sempre a ideia de uma doutrina filosófica, religiosa, política, que é encabeçada pelo Messias, que é levada pelo Messias. Por exemplo, a doutrina do neoliberalismo, quando a maçonaria se lança, ela lança uma doutrina liberal, quer dizer, liberdade, igualdade e fraternidade. E essa doutrina foi encampada e entrou dentro da economia, dentro da política, dentro da religião, dentro da cultura, dentro de tudo quanto é lugar. E ela pode entrar sendo levada, portanto, é uma doutrina, é um corpo de ideia. Esse corpo de ideia é levado pela via política, é levado pela via histórica, é levado pela via religiosa, é levado pela via cultural, né? E ele pode ser levado por uma pessoa, repito, pelo Messias, ou ele pode ser levado por alguém que não é Messias. Tá? Portanto, será o Estado, o proletariado, seja lá como for. Muito bem. Dado esta introdução, não é? Eu vou fazer um programa em que eu vou, um segundo programa em que eu vou me ater melhor a esses delineamentos, digamos, mais conceituais. Eu passo agora para o tema do nosso programa em si, né, que são os movimentos messiânicos em tribos primitivas. Antes eu quero aqui dizer o seguinte: em que momento isso surgiu na história do Brasil? O Brasil vieram duas ordens monásticas no início com a coroa portuguesa, no início do povoamento do Brasil, que são os franciscanos e os jesuítas. Tanto a ordem franciscana quanto a ordem jesuíta são ordens marcadamente que estudam messianismo político
que são talvez as ordens que mais entendem de messianismo político dentro de todas as ordens religiosas católicas. Né? Bem, os franciscanos têm uma larga disputa com a Igreja Romana, sobretudo no campo do messianismo, né? Por N razões que no curso de quarta-feira que eu dou sobre messianismo político, isso está perfeitamente elucidado aos alunos e eu não tenho condições de, evidentemente, colocar isso num programa de rádio. Não é? Bom, então, quando os franciscanos e os jesuítas chegam ao Brasil, o que eles encontram? E que muito pouca gente sabe. Os índios brasileiros, não só os índios brasileiros, porque isso foi uma característica que tanto a coroa portuguesa quanto a coroa espanhola encontraram em solo nacional, nas Américas como um todo. Os índios aqui, da América Latina, da América Central, da América do Norte, eles têm um componente messiânico violentíssimo. Então houve muita identidade, né, cultural entre as ordens franciscanas, as ordens jesuítas e a cultura indígena nativa. Né? Essa é uma das razões pelas quais o processo de catequese, sobretudo o processo de catequese conduzida pelos portugueses, pela coroa portuguesa, ele terá um componente muito curioso, né? Muito, digamos, muito ameno em muita medida, exatamente por conta deste tipo de reciprocidade de ideias que existiam entre esses mundos religiosos e culturais completamente distintos. Tá? Bem, o que vai acontecer? Quando os portugueses chegam às costas brasileiras, eles vão encontrar, como todo mundo sabe, os gentios. Né? Não se chamava índios, chamavam gentios. Vão encontrar os gentios, sobretudo os guaranis, não é? Colocados em uma determinada região e, evidentemente, toda tribo indígena é uma tribo nômade. Tá? Uma coisa que o Curtin Mendaju vai levantar é a hipótese de que esse povoamento que os portugueses encontram teria sido o resultado de uma grande migração religiosa na direção de leste, né? Porque os índios caminham em busca da chamada Terra Sem Males, que é uma terra paradisíaca. Né? Os índios têm até a identificação de um personagem que não é índio, mas que eles reconhecem como alguém iluminado, um tipo de um messias, que eles chamam de Cari. Né? Portanto, os caraíbas, por exemplo, ou o Carai. O Carai é um tipo de messias branco que os índios reconhecem. Ora, então quando os portugueses chegam aqui, eles vão constatar que existe na mitologia indígena, na estrutura social indígena, no pensamento religioso indígena, a ideia muito clara de movimentos messiânicos. Tá? Ora, nós vamos ver isso de uma forma muito cristalina com os primeiros cronistas e missionários religiosos, onde vai haver o assinalamento de uma efervescência religiosa entre os tupis guaranis. Né? Existem profetas indígenas que vão de aldeia em aldeia, apresentando-se como a reencarnação de heróis tribais. E esses profetas vão incitar os índios a abandonar o trabalho e a dançar, porque novos tempos que estão chegando vão instalar na Terra uma espécie de idade de ouro que estava para chegar. Né? Aonde a gente vê isso, por exemplo, há um grande número de jesuítas que vão registrar esse tipo de acontecimento. Por exemplo, as obras do padre José de Anchieta, as cartas jesuíticas, né? As descrições de Pedro Correia, Leonardo do Valle,
Antônio Pires, Aspicuelta, o próprio padre Serafim Leite, todos eles vão falar disso. Todos eles. Né? Então, é uma situação interessante, quer dizer, essa mesma configuração nós vamos ver na Idade Média. No curso que eu estudo com os alunos, da quarta-feira, sobre messianismo político, isso fica muito claro, quer dizer, esse tipo de profecia, de profetismo e de comportamento. Vamos abandonar tudo porque está chegando a nova era, quer dizer, a Idade de Ouro. Evidentemente que os jesuítas e os franciscanos, portanto, vão ficar maravilhados quando eles encontram essa ressonância de pensamento. E essa também vem a ser uma das explicações digamos, da docilidade com que os índios brasileiros vão receber essas ordens monásticas, porque havia um forte componente mítico, religioso, né, na estrutura social e de pensamento e cultural dos índios, que curiosamente convergia muito com o cristianismo. Né? Ora, um outro indivíduo que vai descrever isto claramente é o padre Manuel da Nóbrega, tá? Onde ele deixa uma ocorrência detalhada sobre esses fenômenos. Bem, aqui eu cito uma parte específica das cartas jesuíticas. Abre aspas. Somente entre eles, se fazem umas cerimônias da maneira seguinte. De certos em certos anos, vêm uns feiticeiros de muito longes terras, fingindo trazer santidade, e ao tempo de sua vinda, lhes mandam limpar os caminhos e vão recebê-los com danças e festas, segundo o seu costume. E antes que cheguem ao lugar, andam as mulheres de duas em duas pelas casas, dizendo publicamente as faltas que fizeram a seus maridos umas às outras e pedindo perdão delas. Em chegando o feiticeiro, com muita festa ao seu lugar, entra em uma casa escura e põe uma cabaça que traz em figura humana, em parte mais conveniente para os seus enganos. Mudando a própria voz, em admenino junto da cabaça, lhe diz que não curem de trabalhar, nem vão à roça, que o mantimento por si virá à casa, e que as enxadas irão cavar, e as flechas irão ao mato por caça para seu senhor, e que hão de matar muitos dos seus contrários, e cativarão muitos para seus comeres, e promete-lhes larga vida, e que as velhas se hão de tornar moças, e as filhas que as deem a quem quiser, e outras coisas semelhantes lhe diz, e promete com que os engana, de maneira que creem haver dentro da cabeça alguma coisa santa e divina, que lhes diz aquelas coisas às quais creem. Acabando de falar o feiticeiro, começam a tremer, principalmente as mulheres, com grandes tremores de seu corpo, que parecem endemoniadas, como de certo o são, deitando-se em terra e escumando pelas bocas. E nisto lhe persuade o feiticeiro, que então lhes entra a santidade. Muito bem, isso está nas cartas jesuíticas, nas páginas 393 e 394. No Padre Serafim Leite, nós também, na obra dele de 1938, na página 20, nós também teremos uma descrição desses processos. Portanto, nós temos aqui, digamos, crises, né, que vão ser determinadas por essas profecias. Elas não vão passar muitas vezes de entusiasmo coletivo, aonde vê-se, por exemplo, esse caso do padre Manuel da Nóbrega, né? Mas elas vão se repetir e vão redundar numa migração que vai ser registrada pelos coronistas, e os índios vão caminhar em busca de uma espécie de paraíso terrestre, que é chamado a terra sem males deles, não é? Então, aquela inquietação e aquela
agitação religiosa que os religiosos, que os missionários franciscanos, dominicanos, jesuítas vão encontrar no Brasil, nas tribos costeiras do Brasil, não são outra coisa senão esse pensamento claro, messiânico, não é? Que faz com que o povo migre em direção e na busca de um determinado estado. Então esses movimentos em busca de um paraíso nativo são registrados por cronistas estrangeiros, não só portugueses, mas estrangeiros, são registrados por jesuítas, são e vão ser estudados mais tarde por muitos historiadores, né? E é interessante porque todos esses indivíduos vão fazer paralelos e vão vão traçar paralelos entre os estudos messiânicos ou os estudos quase messiânicos, né? Em relação a esse tipo de pensamento que predominava os índios brasileiros. Bem, ora, o primeiro estudo parece datar de 1539. Alfredo Metrô o encontrou em vários documentos e esses estudos foram relatados especialmente por Gândavo, Pero de Magalhães Gândavo, sob a orientação do feiticeiro Viaruzu, partiu uma grande quantidade de tupis das costas brasileiras. 10 anos depois, chegavam 300 restantes à aldeia dos Chachapoias, no Peru, aonde eles vão despertar uma curiosidade muito grande. Então, embora cronistas tivessem invocado o desejo de aventura e de guerra dos tupinambás para explicar esse movimento de migração, o Gândavo, que conhecia muito bem a mentalidade dos gentios, ele afirma que eles tinham partido para encontrar a terra da imortalidade e a terra do descanso eterno, né? Existem outras narrativas, outros relatos de tentativas de migração ainda no século XVI, portanto 1500 e pouco, que é o seguinte: 2 feiticeiros vão pregar o êxodo a aldeias indígenas da Bahia, né, cujos 3.000 habitantes vão se dispor a partir quando um missionário jesuíta consegue impedir, né? O Alfredo Metrô também faz esse tipo de relato na obra dele. Ora, em 1569, aconteceu na Bahia, na região do Rio Real, uma fome e uma doença muito grande que exterminou os índios, né, que eram aldeados pelos jesuítas, e o restante fugiu pela floresta. Ora, evidentemente que esse tipo de situação também é uma situação que tem uma característica ligado ao messianismo político, porque, entre outras coisas, quando alguma coisa ia mal, os messiânicos diziam que a doença era um castigo. Por volta do século XVII, início de 1600, os tupinambás vão migrar em tropas em busca do paraíso terreal. E eles vão rompendo e conquistando terras nessa peregrinação. Essa peregrinação faz com que os tupinambás atravessem o Brasil inteiro. E eles chegam até o sopé dos Alpes. Tá? Aí eles vão dar de cara com os espanhóis, eles vão retroceder e vão se estabelecer numa ilha que vai estar na confluência do Rio Madeira com o Amazonas, no final do século XVII. Né? Maurício Heriart cita isso. E, novamente, ele mostra que essa migração era uma migração messiânica que estava em busca da terra sem males. Não é uma fuga
simples diante da penetração portuguesa dos territórios. Portanto, é muito importante ter em vista esses estudos, sobretudo por conta disto. A historiografia brasileira, durante muito tempo, disse que à medida que Portugal ia avançando o território, vamos lembrar que 2/3 do território brasileiro de hoje pertenceu à Espanha, por conta do Tratado de Tordesilhas, não é? Portanto, Portugal foi alargando essas fronteiras, alargando. Então, quando os historiadores brasileiros falam que os portugueses foram matando os índios, primeiro que não é verdade, porque nunca teve tanto português. E segundo, um grande movimento, à medida que os portugueses iam se estabelecendo, iam estabelecendo os processos de povoamento, os aldeamentos, os índios migravam. Mas os índios migravam não era em parte por conta disso, não. Em grande parte era devido a esse processo de peregrinação. Porque o índio, por si mesmo, ele já é um nômade. Não é? E de tempos em tempos eles faziam essas grandes peregrinações. Eles não estavam fugindo da coroa portuguesa. Portanto, há uma sequência de aspectos da história de Portugal que foi completamente adulterada, né, dentro do Brasil. E de modo que o messianismo no Brasil tem um componente muito forte. Essa é uma das razões pelas quais a política brasileira vai conseguir manobrar com o imaginário popular, porque essa herança e essa memória não é só de Portugal. Essa herança e essa memória também é nativa, também é indígena, né? Também é africana, sobretudo indígena. E é muito importante nós entendermos que os índios eram a maior parte, a maioria, a grande quantidade dos habitantes do Brasil. Todos eles, quase todos eles, casaram com portugueses, né? Então esses componentes de imaginário foram passando de uma geração para outra, e é preciso nós entendermos a história brasileira para entender, evidentemente, os seus pontos interessantes e efetivamente entender esse desejo de transformar a vida cotidiana, né, que o messianismo político vai ter. Entre outros pontos de estudo, nós vamos ver que festas, por exemplo, o desejo brasileiro tem uma ânsia muito grande de que a vida seja sempre uma festa, né? Por quê? A gente tem procissões, cavalhadas, desafio de viola, etc, etc. Toda essa situação histórica que remete a um pensamento rural tem um componente messiânico fortíssimo. Fortíssimo. E isso tudo, de certa forma, ficou preservado pelos folclores, né, preservado na cultura do interior do país e foi encampado pela política, né, o messianismo, aqui criando um componente não de manifestação cultural pura e simples, mas uma agenda de controle. Tá? Bem, nós vamos ficando por aqui e o nosso próximo programa vamos dedicar, eu vou procurar esse mês dedicá-lo todo, os nossos programas, os nossos 4 programas, à temática do messianismo político, para trazer um pouco mais de entendimento para vocês em relação a essa matéria. Tá bem? Nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Fique em seguida com a nossa programação. Um abraço.